sexta-feira. Vem com a gente. Você está no Acredite na Rede Vida de televisão. Que delícia, galera. Vamos para mais um programa e hoje tem gente boa demais aqui. O que te prende, o que te impede de escutar, o que te cega, o que te leva a se calar. Você tentou com suas forças caminhar, mas concluiu viver sem ter Jesus, não dá. E nas provas o que comecei não terminei, por tantas vezes até de ti duvidei. E percebi que devo te seguir, pois reconheço no caminho um milagre vai acontecer. O meu socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em tuas mãos, Senhor, entrego a minha vida, e sobre mim, Senhor, derrama o seu Espírito. O meu socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em tuas mãos, Senhor, entrego a minha vida, e sobre mim, Senhor, derrama o teu Espírito. O que te prende, o que te impede, o que te cega, o que te leva a se calar. O que te prende, o que te impede, o que te cega e o que te leva a se calar. O que te prende, o que te impede de escutar, o que te cega, o que te leva a se calar. Você tentou com suas forças caminhar e concluiu viver sem ter Jesus, não dá. O meu socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em tuas mãos, Senhor, entrego a minha vida, e sobre mim, Senhor, derrama o seu Espírito. O meu socorro está no nome que está acima de todos os nomes, que fez o céu e a terra. Em tuas mãos, Senhor, entrego a minha vida, e sobre mim, Senhor, derrama o seu Espírito. Vai na banda! Maravilha, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Já deu para perceber que hoje a banda tem um reforço aí, nosso querido Boy, simplesmente o primeiro guitarrista da música católica no Brasil. Tô falando do primeiro, tá bom? Lá no finalzinho dos anos 70, na companhia do Padre Jonas Abib, nosso saudoso Padre Jonas Abib, Monsenhor Jonas Abib, o Boy aparecia pelas primeiras vezes ali em Piquete, Lorena, Cruzeiro, Cachoeira Paulista. Sempre foi músico, sempre foi, desde os 14 anos de idade. 10, 11? 11? Desde os 11 anos de idade é músico, tá bom? Músico multi-instrumentista, tá legal? Nunca bebeu, nunca usou droga, apesar de ter essa aparência aí.
O Boy é figura, gente. O Boy é maravilhoso. O Boy é um cara sensacional. E ele vai estar hoje aqui porque a convidada, daqui a pouco eu vou falar o nome dela, ela está lançando uma música hoje aqui conosco, que vai cantar uma outra que a gente gravou junto. E o produtor musical é o Boy. Gente, hoje no quadro Eu Acredito, Eu Faço, tá bom? A nossa querida Vanessa, ela foi a uma paróquia chamada Natividade do Senhor. Ela entrevistou o senhor Sérgio, tá bom? Você vai acompanhar. Mas antes eu quero dizer para você que o professor Felipe Santos, hoje no programa, vai estar falando sobre um assunto muito interessante: o arrebatamento. Uau! O que na teologia nós entendemos por esse arrebatamento? O que historicamente está narrado na Bíblia? Como abordar esse assunto? Então hoje o professor Felipe Santos, nosso teólogo e historiador aqui do quadro Café, Bolinho e Teologia, estará falando para nós sobre o arrebatamento. Tá legal? Antes eu quero mostrar para você, eu quase nunca mostro, mas hoje eu vou mostrar esse livro aqui, olha, o Acredite. Foi esse livro que originou o programa, tá bom? Onde eu encontro esse livro? Só nos encontros que eu ministro, tá bom? Nos encontros que eu ministro eu sempre levo, tá joia? Se você entrar nas minhas redes sociais e mandar lá um particular, eu mando na tua casa, tá legal? Acredite, 5 fases para ter sucesso e ser um vencedor. Nada a ver com dinheiro, viu, galera? Nada a ver com dinheiro, não. Sucesso e êxito aqui são sinônimos, tá legal? E vencedor, claro, nós somos mais do que vencedores. Tá aqui. Eu quero agradecer pessoalmente a Artesanato Costa, que doou essa imagem maravilhosa de Carlo Acutis para o programa. O nosso programa tem como padroeiro o Carlo Acutis, né? Beato Carlo Acutis, que intercede pela juventude, tá bom? E também aqui o livro Café, Bolinho e Teologia, do nosso querido professor Felipe Santos, que você também pode, nas redes sociais dele, @Prof. Felipe Santos, você pode adquirir, tá legal? Café, Bolinho e Teologia, acredite, tá bom? E aqui Artesanato Costa, muito bacana, gente. O programa de hoje está demais. Vamos direto para o quadro Eu Acredito, Eu Faço, com a nossa querida Vanessa. Roda para nós, vamos lá. Hoje eu tô aqui na paróquia Natividade do Senhor, no bairro do Jardim Fontales, e eu vim conhecer o Sérgio. O Sérgio está na Pastoral do Batismo há mais de 25 anos. Vamos lá comigo conhecer a história dele? A paróquia foi criada em 22 de novembro de 2000 pelo decreto de Dom Cláudio Umes. Abrange aproximadamente 10 bairros e milhares de famílias. Desde 2005, foi doado um terreno para a construção de uma nova matriz. Aos poucos e com dedicação, os fiéis trabalham para erguer uma nova casa para a comunidade, para as celebrações e para o Senhor. Um dos grandes idealizadores deste projeto é o padre Andrés Gustavo Marengo, na comunidade desde 2001, quando a mesma se tornou paróquia, em celebração presidida pelo então arcebispo metropolitano Dom Cláudio Umes. A história que vamos conhecer é a história do Sérgio, que está servindo a Cristo aqui na comunidade muito antes da paróquia ser construída. Bom, minha história de fé começa lá desde 1987, né? Eu nasci aqui no Jardim Fontales e em 1987, mais ou menos, começou os primeiros encontros de família, né? Aqui, que era pela a irmã Marta, né? Que era uma freira e vinha fazer alguns encontros de famílias aqui no bairro, né? E aí eu comecei a participar de grupo de jovem, né? A gente participou do grupo de jovem, Jovens Unidos com Cristo, né? O JUC, e eram bastante jovens, né? E aí a gente foi crescendo, participando da comunidade, participava das missas, fazia os encontros, fazia as festas para ajudar na igreja, para ajudar, né, a gente a construir uma igreja, né, soberana, né, uma igreja de fé. Desse grupo de jovens se formou vários casais, casamos, né? Então teve os casais que se casaram. Hoje, né, eu tenho 30 anos de casados, né? E aí cada casal teve seus filhos, os nossos filhos participam da igreja também, fazem parte do grupo de jovens, né? Então uma igreja voltada para as famílias, né? Para
para a gente viver o Evangelho, para a gente viver o nosso batismo, né? Que a porta de entrada, né, para a fé cristã é o batismo, né? Então a gente tem essa pastoral muito rica, e dessa pastoral do batismo, né, desse primeiro encontro com Jesus Cristo através do batismo, a gente vai expandindo as pessoas a participarem de outras pastorais e viver essa fé cristã que hoje tanto a gente precisa no mundo de hoje, né? Estou aqui nessa paróquia maravilhosa da Natividade do Senhor, com suas comunidades. Nós temos outras 3 comunidades há 23 anos. É a alegria de viver o sacerdócio e ver como as comunidades vão crescendo, vão se construindo, vão sendo igreja viva, igreja que vai ao encontro. Nós temos diversas pessoas, lideranças, grupos. Trabalhamos muito com as células paroquiais de evangelização, as pequenas comunidades eclesiais missionárias que se multiplicam, que crescem, que vivem sua fé, onde a gente pode viver até o próprio batismo, onde a gente vive como filhos de Deus. O próprio Sérgio, do qual vocês podem ter ouvido ou vão ouvir o testemunho, um homem que quando eu cheguei na Natividade, ele já vivia o batismo, vivia o que significa acolher na igreja, amar a igreja. Através do nosso batismo, a gente entra para uma vida nova, uma vida de fé em Cristo. E é esse Cristo de braços abertos que nos acolhe para nos dar uma vida digna, uma vida de amor, uma vida de fé e uma vida de comunhão em família e em família cristã. Acredite, acredite, acredite. Ô Vanessa, você é demais, Vanessa. Sua simpatia. E olha, gente, mostrar as pessoas das paróquias, para nós é uma satisfação imensa, porque a vida do católico acontece justamente nas paróquias. Então, se você tem uma história boa para contar, entre em contato conosco aqui no programa. Ô, minha querida Aline, qual é o endereço aqui do programa? juntos.redevida.com.br juntos.redevida.com.br, tá legal? juntos.redevida.com.br. Você manda a sua sugestão e também manda os seus recados, que eu quero ler os seus recados aqui no telão. Manda para nós, tá legal? De onde você está vendo, o recadinho que você quer mandar, é muito legal. Gente, a nossa convidada de hoje, ela é vice-diretora de uma escola municipal, ela é psicopedagoga, tá joia? Ela é casada há 20 anos com um advogado, que inclusive é meu advogado. Meu advogado. Você sempre tem que ter um advogado, né? Porque é importante você ter ali. Mas o meu advogado é esposo dela. Ele é fantástico também. Qualquer dia, inclusive ele está lançando um livro, em breve ele vai estar lançando um livro aqui, tá joia? Mas ela é um charme, gente. Ela é uma pessoa maravilhosa. As pessoas dizem que ela é irmã gêmea da Eliana Ribeiro. Você vai ver só a semelhança dela com a nossa querida Eliana Ribeiro, tá legal? Irmã gêmea, tá legal? Então vem pra cá para contar um pouco da sua história e para cantar para nós, Ale Duarte. Chega mais! Que legal! Vamos lá! Nossa, vai ter muito cabelo aqui, não? Gente do céu, eu não estava brincando não quando eu falei que ela parece a irmã gêmea da Eliana Ribeiro. Já falaram isso para você ou não? Muitas vezes. Já até me pediram autógrafo. É mesmo? Que legal, bacana. Aproveito para mandar um abraço para a Eliana Ribeiro, lá em São José dos Campos, para o Fábio Roniel. Ô Eliana, aqui ó, não vou dizer que é sósia não, é sua irmã gêmea, separadas na maternidade. Que legal. Ale, muito bem-vinda. Muito obrigada. Um abraço para o seu queridíssimo esposo, que está aqui. Olha só, mostra apresente o seu esposo para todos nós, vamos lá. Com vocês, Dr. Juliano, como eu falo. Juliano, que eu tenho o maior prazer em dizer que é o meu advogado, galera. É bacana isso aí, né? E a gente se conheceu há muito tempo atrás. É um cara sensacional, que em breve estará aqui no programa lançando um livro que vai falar sobre o quê, Juliano? Bullying, cyberbullying, violência nas escolas, né? Tá sendo escrito a três mãos.
Você, um delegado de polícia e uma outra advogada. É muito legal. Já vai combinando aí, trocando figurinha com a nossa querida Aline aí. Realmente um livro muito importante, falando sobre violência nas escolas, sobre o bullying, sobre o cyberbullying, né? Porque a gente sabe que muita coisa acontece nas redes sociais. Então, em breve, o esposo da Ale estará aqui também, tá bom? Juliano Duarte, Ale Duarte. Ale, tem muita coisa para falar sobre você, além de você cantar para nós hoje aqui, né? Bom. Um grande abraço para o nosso querido Padre Antônio Maria. Isso, querido. Que é parceiro também da gente, já esteve conosco em várias gravações, já pudemos gravar um clipe, né? Sim. Inclusive da música que nós vamos cantar juntos aqui, tem um clipe gravado lá na comunidade do Padre Antônio Maria, ali perto de Jacareí. É um lugar abençoado, com a participação do Boy também, daqui a pouco vai falar um pouquinho para nós também. Ale, agora eu queria perguntar para você, como é que é repartir tantas funções? Ser vice-diretora, que é um desafio, né, de uma escola municipal. Sim. Ser esposa, já há 20 anos. E também uma cantora católica. Onde é que você arruma tempo para tudo isso? Ufa! Uma correria. Fora isso, ainda tem o mestrado que a gente está fazendo. Ontem mesmo estávamos terminando o trabalho. Bem, enfim, é uma correria, mas é uma correria santa, que a gente consegue, corre daqui, corre dali. E eu costumo dizer que no meu trabalho é onde eu posso também ser um pouco de Deus para as outras pessoas que não estão e não têm oportunidade de conhecer Jesus, esse Jesus que a gente conhece, que nos acolhe, que nos conforta. Então, e eu costumo sempre falar, né, pescar em aquário é muito fácil, né, pescar no pesqueiro, né? Às vezes a gente evangelizar ali dentro da igreja dá essa alusão, né? Agora, quando você vai evangelizar, né, não digo que eu fico lá no meu serviço pregando a palavra para as pessoas que estão ali, os pais que eu converso, as crianças, né? Mas ali eu tento ser de Deus para eles, né? Então, assim, eu fico, no momento que os pais vêm conversar comigo, ou as crianças, eu já começo a clamar o Espírito Santo para que ele me dê sabedoria, porque é cada caso, Dunga. Cada família é um universo, né? Sim. Aliás, cada criança, e é bom a gente saber disso, gente, nós precisamos muito, mas muito dos cristãos em lugares estratégicos, como, por exemplo, a Ale Duarte, ela é vice-diretora, tá bom? Numa escola municipal, correto? Municipal, qual o nome isso. da escola? EMEB Padre Eustáquio. Lá em Poá, São Paulo. Poá, São Paulo. Então, veja bem, em determinados lugares, às vezes uma palavra, um discernimento, um acolhimento, um atendimento, ele é tão ou mais necessário do que uma pregação, uma palestra. Porque ali está se resolvendo uma vida, uma Sim. direção de uma vida, uma criança, que muitas vezes está sofrendo bullying, muitas vezes está sofrendo violência no lar, muitas vezes ela está maquiando, escondendo uma depressão. Então, é muito importante, e por isso que o Acredite, ele tem que chegar em todos os lugares. Não é apenas um programa de televisão ou o nome de uma música. O Acredite é feito de pessoas que acreditam nos valores que trazem, recebidos dos pais, da igreja, né, dos bons costumes. Então, você que acredita, né, você precisa ser presença em todos os lugares. Então, em todos os lugares, lá na borracharia, lá no escritório da advocacia, lá no hospital, lá no presídio, temos que ter cristãos. Em todos esses lugares haverá uma palavra. É isso que você experimenta na escola. Sim, inclusive tem um caso importante que nós conseguimos, e todos os dias eu passo na porta da sala de aula e vejo a menina de volta ao seio da escola, né? Porque a escola é um lugar onde a criança está protegida, está cuidada, né? E ela não vinha, quando vinha com os pais, chorava na porta da sala de aula, na porta da sala de aula não, chorava no portão da escola e não entrava na escola de maneira nenhuma. Ninguém conseguia colocá-la para dentro. Quando conseguia, ela ficava chorando o tempo todo, passava mal e tinha que ligar para os pais buscarem. E você está até falando, né, de nós termos uma palavra, né? Aí eu precisei chamar os pais, chamei a mãe. A gente vai fazendo um trabalhinho de formiguinha, né? Primeiro eu chamo o pai, converso, porque o pai estava mais presente.
queria saber o que aconteceu, aí depois chama a mãe, marca com a mãe, e eu dou um jeito, eu falo, olha, que horário que você consegue vir? Você consegue vir 6 horas da manhã? Você consegue vir 7 horas da noite? Eu dou um jeito na minha agenda. Ou chega antes, ou fica até mais tarde. Ou fico até mais tarde, porque eu vejo que aquilo é importante na vida daquela criança e daquela família. Enfim, consegui marcar com a mãe, acabo descobrindo que a mãe também sofre de uma depressão grande, a mãe chora e conta a vida, eu não consigo, tal, aí, enfim. Trabalhamos com aquela mãe, demos o direcionamento, depois damos o direcionamento para o pai. Aí a gente acaba descobrindo que entre a família existe já problemas. Mas, enfim, vamos dando direcionamento. E eu sou aquela mesmo que, se for preciso, eu falo, olha, o que você precisa? Você precisa de psicólogo? Você precisa de psiquiatra? Você precisa do quê? Daqui, dá os seus dados. Você tem convênio? Você precisa de uma que eu marque no governo, no Estado, me dá os dados que eu vou te ajudar. Então, assim, conseguimos, depois de muito custo, foi o ano passado inteirinho trabalhando com essa família, e hoje eu vejo a menina, passo na porta e vejo a menina feliz, cuidada. Que legal. Sabe? Então, assim, isso para mim, eu falo, meu Deus, é um resgate, sabe? Isso é a presença, tá bom? Isso é a presença de uma pessoa num ambiente, num ponto estratégico daquilo que nós cristãos somos chamados a ser: luz, sal e fermento. Luz no mundo, sal na massa, fermento no bolo. Então nós precisamos ser assim, gente. Eu não sei qual é a sua profissão. A Lê é cantora, inclusive vai cantar para nós aqui agora, tá bom? Lançamento essa música? Lançamento. Nome da música? Forte e Poderoso. A Lê canta muito, gente, é uma pessoa maravilhosa. Mas você está vendo aqui ela agora cantando, né? O lado artístico da Lê, né? A Lê Duarte. Depois eu quero fazer para ela, se dá muito trabalho ter um cabelo desse tamanho, porque eu nunca tive, né? E agora menos ainda. Mas agora você está vendo o lado artístico de uma mulher, mas que é vice-diretora de uma escola, psicopedagoga, que é esposa há 20 anos. E veja bem que bacana, né? Os evangelizadores dos dias de hoje, os leigos evangelizadores, eles se desdobram, eles se repartem em várias funções e levam a luz para as pessoas. Agora a gente vai receber um pouquinho dessa luz ouvindo a Lê Duarte cantando para nós aqui no Acredite. Vamos lá, Forte e Poderoso. Os santos estão à frente desta grande festa, preparando um banquete sagrado para a vinda do Rei. A presença da grande rainha já está confirmada. Jubilosos
festa! Galera, é o seguinte, olha, esse lançamento, ele tá acontecendo aqui agora. Boy, me fala desse trabalho, boy. Você já fez tanta coisa nesse mundo afora, né? Só para quem está em casa ter uma noção, boy. Eu não sei, acho que você até já perdeu também a noção disso aí. Quantos trabalhos, quantos CDs, vamos chamar assim, né? Você fez até o presente momento? Então, ou então, quando você julga ter feito? É muito, né? É muito pelo tempo que eu mexo com música. Eu acredito que já passou aí dos 3 mil e pouquinho. Porque é muita gente, a época do LP, a época do compacto duplo, compacto simples. Eu peguei essa parte. Então, foram muitos trabalhos que... Né? E um deles... Tá aqui além. Não, só para vocês terem uma ideia, gente. Em 1994, eu lancei meu primeiro trabalho, ainda era a época do LP. LP, sim. Pense Bem. Né? E logo em seguida foi o LP Deus Existe, da banda Canção Nova. Esses 2 trabalhos, em 1994, depois em 1996, o produtor musical, o arranjador, foi o Boy. Né? E na época você fazia e a galera saía atrás tirando as músicas. Né? Sim, e eu lembro uma coisa interessante. Como eu gosto muito de bateria, eu lembrei do chimbal. Chimbal era o apelido do técnico que gravou o Trabalho Anuncia-me do Padre na Gravodisc. Olha o apelido do cara, chimbal. Só do Padre Jonas você deve ter participado do quê? De uns 12? Quantos que foram, Rinaldo? Mais ou menos, sim. Coletânea. Eu acho que deve dar uns 10, né? Será uns que... 10. Uns Só 10. com o Padre Jonas foram 10 trabalhos. Cristo Atividade, Banda Christi, Mensagem Vai Brasil. Na missa. Como é que é? Vai na missa. Vai na Lembra? Missa. Se você não tem paz no seu coração, vai à missa. Gente, é bacana demais. Eu conheci o Boy em 1983, quando pela primeira vez eu fui no Rebanhão em Cruzeiro. Lá estava o Padre Jonas, o Nelsinho Corrêa, hoje diácono Nelsinho Corrêa, o Eugênio Jorge, versão light. Sim. Né? Magrinho ainda. E você estava lá do lado, de bermudão, suspensório, tamanco, brinco. Tamanco até hoje. E o que foi, Boy, fazer parte dessa primeira geração de músicos na igreja? Responsabilidade, né? Na época, posso dizer assim que dava um pouco de medo, um pouco de receio, porque para a época eu era um pré-adolescente, um adolescente diferente, e tocando na igreja, né? E a igreja era toda mais moldada, era toda mais engessada. Padronizada, né? Sim, e daí chego eu meio do meu jeito, né? Para os jovens, eu acredito que foi legal. Eu acredito que foi legal porque a pessoa que me via ali, pô, que legal, aquele cara ali é meio parecido comigo. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei na igreja, e naquele encontro, e te vi, falei, pô, eu tenho lugar nessa igreja. Porque você é do lado do Padre Jonas. Padre Jonas e camiseta Hering, né? Sim. Mensagem, calça de tergal com vinco. Sapatinho, né? passe Sapatinho, ou então de sandália franciscana. Passe doble. E do lado do Padre Jonas, gente, o boy de bermudão, suspensório, tamanco, cabelo comprido. Brinco. Né? Brinco. Falei, pô, peraí, se esse cara tá do lado do Padre Jonas, eu também posso estar. E foi bacana porque assim a gente começou a nossa caminhada. Então o boy está na raiz aí da história de muita gente. E ter a Alê Duarte hoje aqui no programa e também o boy, para nós é uma honra. É uma honra poder trazer tanto o novo talento como a Alê, volto a dizer, casada há 20 anos, vice-diretora de uma escola, psicopedagoga e cantora católica, tá bom? E o boy que conta a história da música católica no Brasil, né? Com mais de 3.000 CDs ou LPs, né? Ou compacto duplo, ou compacto simples, produzidos, gravados. Então é muito bacana isso, gente. Isso é a história da música católica. Uma boa parte da história, da história da música católica está nesse cara aí. Né? Que qualquer dia eu conto o dia que ele foi tocar com uma roupa não tão apropriada.
E eu falei para ele trocar a roupa, ele não trocou. E a corda entrou entre a unha e o dedo. Eu falei, tá vendo? Lembra disso, boy? Lembro. Ah, muito bom, né? É na praia, E outra vez também, boy, Não, essa eu lembro. não, isso aí eu... E Rinaldo, e quando a guitarra dele não funcionava e ele chorou no palco, você lembra disso ou não? Foi em Tremembé. Tremembé? Não, na verdade foi... aqueles lá de Itapetininga, alguma coisa assim. Tatuí não. Tietê. Tietê, na cidade que o de Tietê. som era de Tremembé. Exatamente. O som do Jubal, Jubal. E da roupa não apropriada, realmente é uma história muito boa, né? A gente conta qualquer dia, mas essa aí a gente tem que contar particular, galera. Não pode ser na televisão, tá bom? Mas teve uma vez que nós tínhamos a música de abertura do show e a gente passava o som. Na hora de fazer a música, a guitarra do boy não entrava, parava. Aí vinha o técnico, arrumava tudo ali, fazia tchan, 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 beleza. A hora que ia começar o show, a guitarra não entrava. Aí vinha o técnico, arrumou umas 3, 4 vezes. Até que o boy, nervoso, chorando, jogou a guitarra, quebrou o headstock da guitarra. Mas foi muito engraçado aquele dia, cara. Não, são situações que acontecem assim que marca, né? Marca. É bem legal. Mas olha, você foi e é, né, uma das pessoas que nós mais respeitamos e amamos, né? Amém. Porque às vezes Muito você obrigado. respeita uma pessoa e não ama, porque você não convive, então não desenvolveu aquele sentimento. Às vezes você ama, mas não respeita, né? Não tem aquela consideração. Você agrega as duas coisas. Acho que não existe um músico da Igreja Católica que não te ame e que não te respeite. Pela tua história, viu? Muito obrigado. Obrigado por você estar aqui hoje. Amém. Tá bom? Amém. Bacana. Obrigado. Vamos continuar aqui com a Lê, gente. Lê, 20 anos de casada. 20 anos. Fala um pouquinho de casamento para nós, porque é tão bom quando a gente vê uma influenciadora, né? Falando dos valores cristãos, né? Você é diretora de escola, você é cantora e você é casada há 20 anos. O que é o casamento para você? Casamento é uma vida de duas pessoas que estão... Hoje mesmo a gente falava sobre isso. A gente está lutando um pelo outro, constantemente. Fora os 20 anos de casada, nós temos 7 entre namoro e noivado. E um se moldando ao outro, né? Às vezes eu dou 2 passos para trás, ora ele, e a gente vai lutando um pelo outro, até a gente chegar ao céu, que é o que a gente quer, né? Não, e eu sou testemunho ocular, né, de que o Juliano, ele é um dos maiores promotores da esposa, que é cantora. O Juliano está sempre à frente das produções, mexendo aqui, mexendo ali, conversando aqui com a Aline, comigo. Olha, minha esposa está lançando um novo single, dá para a gente lançar lá? Dá, Juliano, mas ele vibra com o ministério da esposa. Bacana, Juliano, você é bacana demais, sabe? Essa parceria, você reconhecer no seu cônjuge o talento dele, dela, isso é bacana. Mas a gente tem mais papo daqui a pouquinho. Eu termino esse bloco cantando para você essa música que Tenha Fé, é isso? Tenha Fé. Tenha Fé, tá joia? Essa música, ela marcou o dia que eu e o Rinaldo pegamos Covid, há 3 anos atrás, praticamente, né? Tem a cena, né? Tem a cena. Dunga, é o meu despertador, tá? Essa música. Como é que é? É o seu É o despertador? meu despertador. Ah, é? Todos Ai, que os legal. dias eu acordo com ela. Beleza. Vou até cantar perto da banda, porque eu quero ficar um pouquinho perto do Boy e do Rinaldo, porque são companheiros há muitos anos. Aliás, não só os dois, mas o Christian aqui, o Bruninho, que inclusive está para casar daqui uns 25 anos, e o nosso querido Diego Campos aqui. Vamos lá, ainda não tem, só está voltando a namorada, né? Mas um dia vai chegar, né? Vai chegar. Vamos lá. A banda para tocar no casamento já tem, hein? Vamos lá. Fala, boy! Vai dar certo, sim. Acredite em mim, a
as portas vão se abrir, Deus vai mostrar a qualquer momento o fim do sofrimento. Um milagre em sua vida surgirá, a vitória está chegando. Sua vida Ele está transformando. Tenha fé, não duvide. O impossível é possível ao Senhor. Tenha fé, acredite. Deus começa a responder o seu clamor. Deus começa a responder o seu clamor. Superar, não vou desistir. Se fraco eu me sentir, eu sei, encontrarei a força em ti. Nasci pra lutar, seu amor vou cantar, enquanto eu viver vou louvar, seu nome eu vou proclamar. É o Santo Espírito que habita em mim e em ti. Nasci pra lutar, seu amor vou cantar, enquanto eu viver vou louvar, seu nome eu vou proclamar. Oh, oh,
viu que eu vim cantar aqui perto de você? O Diego ficou todo mexido ali. Por que ele não vem perto de mim? Mas como é que eu vou perder ele com o microfone? Não tem jeito, vai ficar uma barulheira muito grande. Não tem jeito, Diego. Sempre eu vou cantar perto do tecladista, não tem como. Você tem que se conformar com a ideia. Tá entendendo? Você escolheu ser baterista, né? Ai, galera, essa banda é maravilhosa. Vocês perguntaram para mim, Rinaldo, se eu gostaria de fazer mais show. Eu faço pouco show, né? Eu não acho que eu faço pouco show, mas as pessoas acham. Aí eu falei assim, não, é porque eu faço show toda segunda-feira. É verdade, toda segunda. É bom demais estar com essa galera. Mega toda segunda e sexta, Bom, para nós é uma alegria muito grande, gente, reconhecer os músicos que estão lá na estrada conosco há muito tempo. A gente deve muito ao Boy, muito, muito mesmo. E o Boy, além de ser um grande multi-instrumentista, ele é um resgatador de animais, né? Você já ajuda. Inclusive eu vou fazer agora isso aí agora. Boy, entre gato e cachorro, atualmente, quantos você tem? Graças a Deus estão vivos 48 cachorros e 86 gatos. Brincadeira? Todos na sua casa? Um deles se chama Blackmore. Então, se você quer ajudar, é sério, o Boy tem 44 cachorros, 48 cachorros e 86 gatos. Fora pavão, pato e tudo mais. Fora tem pato, marreco, pavão. O Boy é resgatador de animais, exato. E ele tem um lugar onde ele mora, onde ele tem todos os animais. Se você quiser, entra lá no @boyguitars. @boy.oficialbr. @boy.oficialbr. Manda um direct para ele. Boy, putz, que isso, cara, além de você ser músico, você cuida desses animais, são quase 100, mais de 100 animais, é exatamente isso. O Boy precisa de ração, de medicamentos, né, de veterinários. Então, atualmente você mora onde? Eu moro na divisa do DF com Goiás, perto de Santo Antônio Descoberto. Então, inclusive está descoberto lá, a gente precisa cobrir aquele lugar lá. Né? Isso. Gente, entre em contato com o Boy, boy.oficial.br. Não, BR. Boy.oficialbr, tá bom? Manda um direct lá, Boy, putz, fiquei comovido, cara. Queria te ajudar com ração, queria te ajudar com remédios, queria ajudar bancando aí um veterinário para vocês. Cara, é muito legal esse trabalho, gente. Cada bichinho desse tem uma história de vida, parece que não, sabe? Você vê, assim, todos bonitinhos, tem alguns que são deficientes, outros são idosos, outros têm raça, mas foram abandonados porque pegaram leishmaniose. A pessoa gostava enquanto ele tinha saúde, né? Então, a gente cuida de todos que estão lá. E a gente precisa da ajuda de vocês. Maravilha, tá dado o recado aí. Se eu fosse você, já mandava um direct agora, @boy.oficialbr, tá legal? Manda um recadinho lá, pô, não custa nada, tá legal? Não custa nada, não. Gente, é o seguinte, vamos continuar o nosso papo aqui, porque daqui a pouco tem Café, Bolinho e Teologia, e hoje o papo vai ser sobre arrebatamento. Eu quero ver o que o professor Felipe Santos vai falar sobre arrebatamento. Continuando a falar sobre casamento, eu acho muito legal, porque eu admiro muito seu esposo, admiro muito você, por você ser artista, por você ser vice-diretora de uma escola, psicopedagoga, né? E está fazendo mestrado agora. Isso, mestranda. Né? Como é que funciona o dia a dia do casamento com tanta atividade assim? Olha... E seu esposo é advogado. Isso, e também é meu tecladista, né, que me acompanha. Não, isso eu não sabia. Você não sabia? Não sabia que ele era... Não sabia. Pô, essa é novidade, que legal. Fora isso, a gente toca junto na paróquia, nas missas de domingo, em alguns casamentos também, e eventos que convidam a gente e tudo mais. Mas, enfim, como que é? Acho que as redes sociais ajudam bastante, né? Porque, hoje em dia, a rede social, ela adianta a nossa vida, né? E o fato dele ter uma profissão também que é uma profissão que ele trabalha, mas ele faz o horário dele, né? Eu tenho o meu horário fixo, mas ele faz o horário dele.
E eu dou graças a Deus por isso, porque a gente consegue ser próximo das crianças, minhas crianças que já estão enormes. Já. Meu filho, Tem 2 filhos. 2 filhos. Um casal de adolescentes. Ela tem 17, ele tem 19. E, enfim, ainda bem, e eu louvo a Deus todos os dias, porque com a profissão dele, ele consegue me ajudar no cuidado com os filhos, mesmo eles sendo adolescentes, né? Precisa de cuidados, precisa estar próximo, acompanhando, e até cozinhar, ele tá... Rapaz, o cara é advogado, tecladista, promotor e é cozinheiro. Isso mesmo. Brincadeira. É isso mesmo. Juliana. E é meu advogado, hein? Isso. Tem algum rolo aí, é com ele que vai resolver. Né? Então... Eu falo, é meu partner, é meu parceiro mesmo, em tudo. A gente é parceiro em tudo mesmo. Ele está sempre junto, sempre grudado, meio chicletinho os dois, assim, mas é mesmo. A gente se conheceu muito novinho, né? Muito criança. Eu tinha 14 anos quando eu conheci. Uau. E ele tinha 18. E crescemos juntos, praticamente, né? A gente, acho que assim... Aquela história que você fala, assim, é verdade mesmo que você ainda era criança quando via eu e o boy na televisão? É. Ô, boy, ela era criança quando via a gente na televisão. Não, na televisão não, era no rádio de 12 faixas da minha mãe, aquele de ondas curtas, ondas médias, não sei o quê. Aí eu ficava colocando lá, ficava aquela chiadeira. E eu escutava Boy, Dunga, Nelson Correia, Padre Jonas. Que bacana. Inclusive, foi a Canção Nova, a Rádio Canção Nova, meio que um cupido entre nós dois, porque nós trabalhávamos juntos, no mesmo lugar. E eu queria sintonizar a Canção Nova. E ele não. E ele não, porque ele não conhecia. Naquela época, a Canção Nova não era tão conhecida assim, Então, houve né? uma época que o Juliano não gostava de nós. Ele nem conhecia a Canção Nova. E aí, eu falava que eu mandava lá no espaço de trabalho, que era porque eu tinha começado lá um dia antes dele. Ele era técnico de eletrônica, de mais uma legal, função. nossa. A técnica de eletrônica, eu era recepcionista na oficina de eletrônica. Ele trabalhava com conserto desses cubos de guitarra e tudo mais. E, enfim, eu queria escutar, eu falava que ia escutar, e ele falava que era chiado, que era chato, que era música de crente. Ficava brigando comigo lá. Mas, enfim, por causa dessas brigas, um dia eu cheguei em casa reclamando dele, e meu pai, profeta, falou assim, isso ainda vai dar casamento. Uau, que legal. E aí, enfim, virou o casamento que é hoje em dia, e nós temos lá os nossos 2 filhos maravilhosos, que são nossa riqueza. Participamos na paróquia, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, lá em Poá. Pregamos no Encontro de Casais com Cristo. A gente procura partilhar um pouquinho do que é essa vida, né, matrimonial, que não é flores, né? Não é só flores. Hoje mesmo a gente falava também, não é como um comercial de margarina, que a gente vê aquela coisa tudo bonitinho, né? É uma luta diária, uma luta constante, que só através da oração, da força da Eucaristia dominical e, se possível, diária, é que nos sustenta, nos fortalece para que a gente continue lutando pela nossa família, lutando um pelo outro e pelos nossos filhos. Gente, isso é maravilhoso. Poder fazer um programa assim, termos essa liberdade de trazer para vocês, entre a arte, da música, a teologia, daqui a pouco nós vamos ter contato com ela, mas também de ter bons exemplos, porque o mundo carece. O mundo carece de valores, né? De gente dizendo que é feliz porque é casado, que é feliz por ser mãe, é feliz por trabalhar na igreja. É bacana isso, porque tem muitas pessoas fazendo de tudo para buscar a felicidade no meio de coisas erradas, em meio a coisas erradas, né? E nós sabemos que a verdadeira felicidade, ela está em Deus. Por isso que você está agora no canal católico. Rede Vida é um canal da família, é um canal de boa notícia, é um canal católico, apostólico, romano, mariano, carismático. É bom demais a gente ter essa liberdade. Eu quero agradecer à Rede Vida de televisão por me dar a liberdade de fazer um programa tão gostoso assim, simples, mas verdadeiro, né? Onde a gente leva valores para as famílias do Brasil. Obrigado, viu, gente? Obrigado, mas obrigado mesmo, porque hoje é tão importante. Quando a pessoa perde a fé, eu não fico muito preocupado, não, porque tem 2 coisas que traz a fé de volta, Lê. Velhice e doença. Ficou velho, a fé volta.
Ficou doente, a fé volta mais rápido ainda. Agora, quando a gente perde os valores, aí não. Então, levar os valores para você, isso é muito importante. Um valor como esse que a Lê está dizendo aqui agora. Conheceu o esposo trabalhando junto, entrou um dia antes, né? Brigava ali para sintonizar na Rádio Canção Nova, já nos escutava. E hoje ele é produtor, praticamente, o promotor da própria esposa, é advogado, ela psicopedagoga. Olha que história bonita, gente. E você tem uma história igual a essa, ou semelhante, ou diferente, mas tão bonita quanto a do Juliano e da Ale. Vem contar aqui para nós. Redevida. Como é que é? Como é que é mesmo? juntos.redevida.com.br. Então, ó, juntos.redevida.com.br. Você pode mandar seu testemunho para nós, tá bom? Porque aí também nos ajuda a fazer essa produção desse programa. Já vamos para o Café Bolinho Teologia? Está na hora? Então, gente, seguinte, hoje o papo é muito legal. Presta atenção, você gosta de café sem açúcar? Eu até tomo. Toma, Gostar, porque assim. mas tem que fazer carinha boa, porque Tá, quem beleza. toma e não faz carinha boa, aí não volta. Não, no programa. combinado. Beleza? Então tem que fazer... que delícia. Beleza. Hoje o papo é sobre o arrebatamento. Até eu tô curioso aqui agora, gente. Vem pra cá o som dessa banda maravilhosa, professor Felipe Santo. Legal, não, pode ficar aí, pode ficar à vontade aí. Vamos tomar um café primeiro aqui, né? Eu vou servir o seu café, Ale. Vamos lá. Não vou botar muito para você não ter que sofrer muito não. Tá bom, porque obrigada. aqui o café é sem açúcar, mas o café é muito bom. Mas é o mais saudável, sem açúcar, né? Vamos lá. Tirei o açúcar e o pão por um tempo. Beleza? Para Vamos dar uma brindar? desinflamada, Vamos brindar? né? Vamos brindar? Aí, ó. Aí, beleza. Um brinde à família brasileira, um brinde aos casais, né? Um brinde aos professores, diretores de escola, aos advogados, né, Juliano? Um brinde a todos vocês. Isso aí. Quem fez o café hoje, galera? Foi o Paulinho. Foi o Paulinho? Acho que foi o Esse foi o Paulinho. Paulinho? Paulinho, muito obrigado, Paulinho. O Paulinho é o nosso recepcionista aqui na Rede Vida. Quando você vem aqui na Rede Vida, o Paulinho está ali na frente e ele deixa um pouquinho o posto dele, vem aqui e faz o café para nós. Tá demais. Lê, pode sentar, por O favor. boy que tomava café frio, né, boy? Tem a história do boy do café. O boy é o seguinte, o boy enchia um copo de café, enchia, e deixava ali. Um dia, uma noite, dia seguinte, e ele ia tomando café. O café estava 2 dias no copo, 2 dias, e ele tomando café. Café gelado, né? Isso valia para Coca-Cola também, né? É. Cara, só boy, bicho. Vamos lá. Felipe, vamos lá. Arrebatamento. Arrebatamento. Uau. Gente, é interessante o seguinte. Quando Jesus ele começa a sua vida pública, você já tem um povo esperando esse Salvador. Só como é que vai ser esse Salvador? O que ele vai fazer? Então, em geral, as pessoas imaginavam, né, um guerrilheiro, um líder político, alguém que ia salvar o povo da influência de Roma. Só que quando ele vem, surpreende todos. O jeito que ele chega. O jeito que ele chega, a didática que ele usa, falando sobre perdão. Ele não organiza nenhum exército, aparentemente não parece ser nenhum opositor a Roma. Morre, ressuscita, e quando todos esperam, né, tipo, não, agora, é agora, né, ele volta para o Pai e começa a tarefa da igreja, né? E nós o conhecemos na Eucaristia. E começa essa catequese de que ele vai voltar. Mas ele vai voltar como? Então, existia essa herança, esses ensinamentos que vinham dos apóstolos, que ouviram Jesus falando sobre a questão dos sinais, coisas que vão acontecer, né? Mas até nisso é interessante que é meio genérico, porque ele vai falar sobre guerras,
Mas quando foi que o mundo não viveu uma guerra? Primeiro vai vir uma guerra. Gente, há muito tempo que nós vemos agora, né, a bola da vez é a Rússia e a Ucrânia. Vai falar que não, vai ter fome. Nós ainda enfrentamos esse problema. Teremos problemas, né, na família, pais e filhos. Mas ainda temos. Desde Adão e Eva, nós temos lá Caim e Abel, o irmão brigando com o irmão feio. Então, as pessoas começaram a criar uma fantasia em torno dessa volta desse Messias. O que é que vai acontecer? E hoje nós temos essa ideia hollywoodiana. Vai acabar o mundo? O que é que vai acontecer? E são temas delicados que, desde o início, lá da igreja, já existia um grande desafio, né? E também uma grande expectativa. Uma grande expectativa. Na volta, né? E sim, podemos até colocar o primeiro desenho, por favor, vamos lá na tela. É interessante que, quando Paulo vai escrever para a comunidade de Corinto, vamos lá, Paulo aos Coríntios, capítulo 15, se eu não me engano, 1 Coríntios, capítulo 15, ele vai falar sobre essa questão da ressurreição. Vamos pensar o seguinte: Jesus tem esse título de o primogênito, né, do Pai, porque também ele foi esse primeiro que ressuscitou. Ele foi esse primeiro que mostrou esse corpo glorioso. Mas vamos pensar, o que é um corpo glorioso? Quais são as propriedades disso, né? No livro do Bento XVI, lá, o Jesus de Nazaré, no finalzinho do livro, ele fala sobre a ressurreição, mas ele também fala que na Bíblia ninguém explica o que é esse fenômeno. Tem explicação posterior, né, ao contexto bíblico sobre a virgindade de Maria, a assunção de Maria, tem explicações sobre, né, a chegada do Messias, tudo. Mas para a ressurreição não tem. Não tem um santo da igreja que explica esse fenômeno. E aqui Paulo vai explicar para aquela igreja, né, o que mais ou menos seria isso. Então, quando abrir os olhos, né, a dor vai embora, o nosso corpo vai estar revestido de glória, nós estaremos, né, com o Pai, mas é uma linguagem que, no fundo, acho que até ele devia estar pensando, como é que eu explico isso para essas pessoas? E que isso vai acontecer num determinado tempo, mas quando? Então, é interessante que aquela civilização da região da Grécia, lá em Corinto, uma das, dentro dessa, essa faixa amarela, né? Corinto é aquele pontinho preto, mas toda essa área amarela é que eles chamavam de província da Acaia. Era uma das províncias mais importantes na época do Império Romano. Muito influente, né? Um polo religioso, comercial muito importante. Agora imagina, aquelas pessoas que cresceram cultuando aos deuses, agora se convertem, agora esperam esse Messias, mas como é que vai ser isso? Como é o fim da dor? Como é essa glória? Né? E toda a explicação de Paulo, digamos assim, começa na região da Acaia, e da região da Acaia que ela vai espalhar toda essa ideia para o mundo todo. Exatamente. Se espalhando até hoje. E até hoje, para nós, é um grande desafio, né, isso. O que é um corpo glorioso? A gente só não pega doença, né? Vamos pensar, Jesus, ele, para provar que ele não era um fantasma, ele comeu. Mas ele comeu só para provar ou ele tem fome? Um corpo glorioso sente fome? Um corpo glorioso atravessa a parede? Ele pode sangrar? Porque se ele atravessa a parede, ele pode... O que ele fez ali, né, que ele deveria, mas é um corpo glorioso de um Deus. E o corpo glorioso de um humano? Como é? Né? Então, é interessante que isso provoca essas questões na sociedade. Uma outra questão, além da ressurreição, é a questão dessa chegada de Jesus, né? Podemos até passar de Próximo desenho, por favor. E agora nós mudamos um pouquinho.
aqui embaixo era a região da Caia, e ali Agora em cima vamos para a nós região temos da Macedônia. Isso, na região da Macedônia, em específico, aonde fica Tessalônica. E na segunda carta aos Tessalonicenses, ele vai tentar explicar para essa galera o que nós devemos fazer enquanto esse Jesus não vem. Porque hoje, quando nós pegamos, né, o final ali da Bíblia, nós temos as que chamamos de cartas católicas e o Apocalipse, tem os sinais, a trombeta do anjo, os dias de trevas, os desastres que vão acontecer, as guerras que vão acontecer, tudo isso antes do Filho do Homem aparecer. Mas, espera aí, como são esses sinais? Se ele vai vir, por que eu preciso continuar aqui trabalhando? Por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso ainda ter essa responsabilidade, sendo que lá no céu eu não vou me preocupar? Aí foi interessante que ele pegou um outro lado da moeda, de falar para a galera, gente, não é porque Jesus vai voltar que nós viveremos o caos agora. Mas nós vamos ser arrebatados, nós vamos ser levados para o Pai. Como é que vai ser isso? Vou estar andando na rua e de repente, sumiu. E aí? Inclusive existem filmes que retratam isso, desenhos que retratam isso. Então nós vemos que começa a se criar desde lá de trás essa ideia de fantasia, né, a respeito do que vai ser esse episódio. E aqui é legal que ele recomenda bem essas pessoas, tipo, olha, mantenham as suas responsabilidades, esperar o Senhor não significa abandonar, né, a sua vocação, não significa abandonar as suas responsabilidades, viver o caos, desrespeitar o poder temporal, não significa nada disso. Porém, a Bíblia nos dá uma informação muito certeira sobre a conclusão dessas coisas, que podemos até encerrar. Terceiro desenho, por favor. Que Jesus, lá em Mateus 24, 36, ele vai falar, olha, ninguém pegou sabe. A carinha do Jesus. Ele fala, ninguém sabe, entende? O Pai sabe quando só o Pai sabe. É a vontade, né, do Pai. E é uma forma carinhosa dele falar para aqueles mais próximos que perguntavam para ele também a respeito disso. Fala, não interessa, irmão. Agora eu não vou falar para vocês, né? Então, ele vai nos orientar ao quê? Viver como se Jesus fosse voltar hoje. Se ele fosse voltar hoje, como ele me encontraria? Se ele fosse chegar daqui a 5 minutos, o que eu estaria fazendo? Né? Como até na música, né? Vigia esperando a aurora. Vigia, né? Esperando a aurora. Incrível, né? Então, quando o Senhor chegar, como é que ele vai encontrar o seu servo? Ele vai estar dormindo? Ele vai estar esbanjando as coisas ali da casa? Ou ele vai estar pronto, vigiando, esperando o mestre da casa chegar e servir corretamente? Eu espero que o dia que Jesus voltar, a gente esteja no meio de um show. Ia ser top, hein? Já imaginou? Ia ser. A gente no meio do show, Reinaldo, presta atenção. Imagina Jesus voltando e a gente no show. Na hora do solo de guitarra. Da hora, hein? Ou então, na hora que a gente vai fazendo o programa Acredite, ou então na hora que a gente estiver em casa capinando no quintal, ou subir numa parede de tijolo, você que é pedreiro. Então é isso que o Felipe está querendo dizer. Que, independentemente da hora, porque só o Pai sabe, e Jesus que disse isso, a gente tem que ser pego, não de surpresa, mas de prontidão, fazendo aquilo que é real ser feito, que é honesto ser feito, que é ético ser feito, que é santo ser feito. Exatamente. Bacana? Que ele nos encontre assim, servindo. Ô Felipe, quantas aulas nós temos agora lá no www.professorfelipesantos.com.br? Olha só que interessante, nós já temos 7 módulos. 7 módulos. 7 módulos. Cartas Paulinas, Mariologia, Teologia da Libertação, Estudo Bíblico, Fé e Política, Atos dos Apóstolos e tem mais um lá que agora eu esqueci. Tem problema, tem 7. Tem 7 módulos, está saindo um agora que vai ser o módulo Inquisição, explicarmos o contexto da Idade Média, até é a área dele, porque nós vamos entrar na questão da redescoberta do direito romano, e até onde entra, né, os julgamentos dentro da igreja e o julgamento
dentro do poder temporal, segundo a vontade do rei. Como existiam essas duas, digamos assim, esses dois julgamentos com penalidades diferentes, né? Então, é interessante que nós explicamos bem esse contexto, até para sermos honestos historicamente, né? Ver até onde existia uma responsabilidade da igreja para restaurar a sociedade e até onde ia a responsabilidade do rei também para não causar o caos na sociedade. Então, ao todo, temos 85 aulas, né? Quando lançarmos o módulo Inquisição, vamos chegar a 100. Uau, que maravilha. E aí, esse ano ainda vamos lançar outros módulos. Se Deus quiser, vai sair aí o módulo Cristologia, Evangelhos Sinóticos e o módulo Pecado. Eita vida. Galera, é o seguinte, se você quer peregrinar pela Terra Santa, tá bom? Você também pode peregrinar junto com o professor Felipe Santos. É só entrar em contato com a Obra de Maria, 12 31 86 20 55. É o telefone da Obra de Maria, nós trabalhamos com a Obra de Maria, trabalhamos também com a Vero Ícone. Isso. Né? Então você liga lá para peregrinar com o professor Felipe, para peregrinar comigo também. Vai ser uma alegria muito grande levar você à Terra Santa, Santuários Marianos, tudo 12 31 86 20 55, ou nas nossas redes sociais, acompanha lá, @Prof. Felipe Santos, @DungaPHN. Valeu? Felipe, entrou com rock and roll, sai com rock and roll, cumprimenta a nossa convidada aí, valeu, valeu, Felipe Santos, maravilha. Ale, vamos cantar? Bora. Vamos cantar? Essa música é o seguinte, é a oração de São Francisco, tá bom? Tem a letra aí, eu quero cantar com a letra aqui na mão. Aí você fica concentrado aqui no teleprompter e eu fico com a letra na mão. Beleza. Você tem a letra aí, a letra da música, por favor? No papel, me presta para mim. Tem, mas eu tô meio desconfiado que eu não vou enxergar no VT hoje. Eu tô meio... Aí eu vou garantir aqui. Ó, me desculpa se eu entrar meio fora do tempo aí, é porque eu já faz tempo que a gente gravou isso aqui, né? Tá, mas eu vou contar com a sua... Sim. Eu vou fazer, inclusive, a parte do Padre Antônio Maria. Isso mesmo. No clipe tá o Padre Antônio Maria, Ale Duarte, Dunga e Boy. E você pode conferir lá Boy no seu canal do YouTube. Isso mesmo, no meu canal. Ale Duarte Oficial. Ale Duarte Oficial, você confere o clipe dessa música, gravado lá na comunidade do Padre Antônio Maria, que ficou lindo, ficou maravilhoso. Vamos lá? Isso mesmo. Bora. Que o Senhor nos faça instrumento de paz. Oração de São Francisco, maravilhosa. Esperança onde há trevas, que eu leve a luz onde há tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Ó Mestre, eu não
ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar, porque é dando que se recebe, esquecendo que se encontra, perdoando, que se encontra o perdão, morrendo, que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento. Que alegria, meus irmãos, que alegria. É bom demais estar aqui numa sexta-feira e poder dizer a você que você pode acreditar. Eu sei que muitas vezes é difícil, muitas vezes é difícil acreditar, é difícil seguir acreditando, mas esse programa está aqui para isso, para você entender que é possível. Lê, obrigado por você ter vindo aqui, mas você ainda tem um recadinho que você ia falar desse relacionamento entre você e o seu esposo, como é que ele chegou até vocês? Isso. Que presente foi esse, Deus? Esse presente de ter meu esposo do meu lado, assim, tão próximo, tão parceiro. Quando a gente se conheceu, ele frequentava a missa dominical só. E eu frequentava o grupo de oração, já vinha na caminhada já há um tempo com os meus pais. Inclusive, eu queria ir para a Canção Nova. Já tinha pego até os dados para poder mandar carta para lá. Ia ter duas Helena Ribeiro lá. Já pensou? Pois é. E quando eu conheci Juliano, eu estava indo para o primeiro acampamento de músicos, foi logo naquele ano. E aí eu pedi para Deus que eu queria que ele caminhasse comigo. E eu ofereci 1000 eucaristias. Uau. Pela conversão e para que ele caminhasse comigo. 1000 missas? 1000 missas. Como eu trabalhava do ladinho da Catedral Santana de Mogi das Cruzes, tinha missa todos os dias, 12:00 e às 18 horas. E às vezes eu ia nas 2 missas. E eu comungava, pedindo a Deus que eu queria que ele caminhasse comigo. E que o ministério dele, ele também colocasse o dom dele à disposição. Enfim, aconteceu. Uau! Ele ouviu. Eu já era fã de vocês dois, agora eu sou fã dobrado. Esse relacionamento, esse casamento foi fruto de 1000 missas. Boa ideia para quem está precisando de um milagre, hein? 1000 missas. E aí, o que você acha? Fechou com chave de ouro. Deus abençoe. Que bom, querido. Parabéns, viu? Parabéns, Obrigada. gente. Muito obrigada. Maravilhoso. Vai lá para os braços do maridão lá. Gente, seguinte. Eu abri a Bíblia aqui agora, né? Para encerrar esse programa. E falei, Senhor, me dá uma palavra. E o Senhor me fez com que os meus olhos fossem para João capítulo 4. O que está em João capítulo 4? Está a conversa de Jesus com a samaritana. Meus irmãos, a Samaria era um lugar de pagãos. Um judeu não passava por lá. Mas naquele dia Jesus, ele queria aquele encontro. Um encontro
de amor, um encontro ágape, do amor perfeito. Naquele dia, aquela mulher que era insultada diariamente pelo fato dela ter tido 5 maridos e o atual não era dela. O fato dela ter tido aquela vida fazia dela uma pessoa excluída, a ponto de ir ao meio-dia buscar água no poço de Jacó. Meio-dia naquela região é extremamente quente, extremamente quente. Em determinadas épocas do ano, como agosto, por exemplo, chega a 56 graus ao meio-dia. Portanto, indo ao meio-dia, ela não iria se encontrar com ninguém. Mas naquele dia, Jesus estava lá esperando por ela. E foi a primeira vez que ela ouviu a verdade sobre ela. A mesma verdade que era dita de maneira ofensiva, agora era dita de maneira carinhosa e misericordiosa. Jesus disse: vai lá, chama teu esposo. Ela disse: eu não tenho esposo. Jesus disse: nisso você diz a verdade. Já tivestes 5 e o atual não é seu. Aquela mulher, ao ouvir essa verdade sobre ela, ela não se sentiu ofendida, muito menos acusada. Ela se sentiu acolhida, porque alguém ao mesmo tempo falava a verdade sobre ela, mas ao mesmo tempo falava de uma forma diferente. Jesus a amou na verdade dela. Portanto, quero dizer para você que hoje está escravo de um pecado. No atual momento da tua vida, você se sente preso, acorrentado, escravizado. Deus quer te libertar. Deus, ao olhar para você, Ele está te dizendo a verdade sobre você, mas é uma verdade que liberta, não é uma verdade que ofende, não é uma verdade que machuca. Ele está dizendo para você: eu sei tudo sobre você, te acompanho. E em todos os momentos onde o pecado te derrubou, te fez infeliz, te fez sofrer, eu vi, eu estou com você todo o tempo. E é por isso que eu te amo tanto. E é por isso que eu sou o maior interessado em te tirar dessa situação. Deixa Deus cuidar de você. O pecado que você comete, e que eu também cometo, é latente, é conhecido. Fez a nossa fama no bairro, na rua, no condomínio, na agremiação, na igreja. Todos nos conhecem por esse fato. Porém, hoje, Deus está olhando para você e diz: eu também te conheço por esse pecado, mas estou com você em todos os momentos que você cometeu esse pecado, mas sempre soprando no teu ouvido e no teu coração: volta, volta, porque ninguém ama você como Ele te ama. Tenha um excelente final de semana e até sexta-feira da semana que vem, se Deus quiser. Antes, a gente se encontra no batismo, é o batismo de fogo na segunda-feira também. Beijo no seu coração. Volta, volta, Deus está te esperando. A gente canta para você Sião, e até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Rede Vida. Obrigado, equipe do Acredite. Obrigado, Banda de Boys. Obrigado, Ale Duarte, Juliano Duarte. Obrigado, Boy. Quando o Senhor reconduziu a Sião, seu povo explodiu numa só canção. Os lábios cantam, nosso Deus triunfou. Seu nome toda a igreja exaltou.
almas cefarão com alegria do Senhor. Quando o Senhor reconduziu a Sião, seu povo explodiu numa só canção. Os lábios cantam, nosso Deus triunfou. Seu nome toda a igreja exaltou. Eu vou me entregar ao seu amor, só a ti quero adorar. Os anjos cantam no céu, Jesus é o Senhor.